Por que as pessoas não têm foco? Por que as pessoas não têm concentração? Os excessos de pensamento que muitas vezes nos atrapalham quando a gente quer se concentrar para estudar, para trabalhar. Como que a gente atinge aquele estado de flow, né, que nós falamos em aulas passadas, né? Ou seja, como que eu consigo ter aquela sensação de que eu não vejo o tempo passar concentrada fazendo alguma coisa e mesmo assim consigo ser produtiva, tá? Oi, Eduardo, boa noite, obrigado por ter colocado aí no chat, tá? Mas vamos lá então, né? A gente vai falar um pouquinho sobre ondas cerebrais, né? O que é onda cerebral, o que isso influencia de certa forma nos nossos pensamentos, né? Em relação a como que o nosso cérebro, de certa forma, ele funciona, tá? Eu queria perguntar para vocês, antes até da gente começar, alguém já teve aquela sensação, né, de quando vai começar a estudar ou começar a trabalhar, daquele branco de memória, aquele esquecimento, né, e muitas vezes isso está associado com aquela sensação de insegurança, de nervosismo, tá? Esse é um ponto de atenção. Ou muitas vezes você senta para estudar, senta para trabalhar e você começa a ter aqueles excessos de pensamentos que são negativos, ansiedade, sempre imaginando coisas que podem dar errado, que você nem fez ainda, mas já imaginando, não vai dar certo, né? E se acontecer isso, e se acontecer aquilo? E muitas pessoas reportam, né, que essa mente um pouco confusa, né, que esse excesso de pensamentos dificulta no momento da pessoa ter foco e ter concentração naquela atividade que ela está desenvolvendo, tá? Por que eu tô falando isso, né? O que eu quero que vocês entendam um pouquinho aqui hoje, né? O nosso cérebro, ele é um órgão, né, considerado eletroquímico. O que significa isso, né? Nós temos os neurônios, que são as nossas células nervosas, né? Para quem tá vendo pelo YouTube, eu tô projetando aqui para vocês, tá? Nós temos os neurônios, que são nossas células nervosas, e esses neurônios, eles apresentam, né, cátions e ânions na sua estrutura. Então, na realidade, o funcionamento do nosso cérebro está baseado em estímulos elétricos ocasionados, né, por uma diferença de concentração entre cátions e ânions, tá? Então eu tenho, né, uma diferença de carga, né, entre cátions e ânions. Então nós temos íons como sódio, potássio, cloreto, e essa diferença, né, de cargas, de certa forma, vai gerar uma corrente elétrica. E nós temos também a comunicação dos neurônios por meio de neurotransmissores que fazem, né, uma comunicação química. Então, todo o funcionamento do nosso cérebro, ele está baseado, né, em uma comunicação, de certa forma, eletroquímica, tá? Então, esse é um ponto interessante, né? Existe corrente elétrica, né, existe energia elétrica, tá? Toda essa comunicação, a gente vê aqui essa região onde está sendo marcada as sinapses, né? O que seriam a sinapse que ocorre nessa região aqui? Nós temos estímulos elétricos, ok? Consequentemente, essa diferença de cargas dentro da célula provocada por um estímulo vai fazer que em uma das extremidades do neurônio seja liberado um neurotransmissor, que é uma molécula que vai ser responsável pela comunicação dessas células nervosas. E essa comunicação, né, de certa forma, ela vai gerar o que nós chamamos de redes neurais. Então, quando eu tenho um aprendizado, basicamente o que aconteceu é que formou-se uma nova rede neural no meu cérebro, ok? Essas redes neurais, obviamente, elas são ativadas, né, por meio de estímulos. E por que eu falo isso para vocês, né? O que seriam essas ondas
cerebrais, né? Então nós temos uma combinação de atividade elétrica no nosso cérebro, né? E uma combinação de atividade elétrica que é sincronizada, que são as ondas cerebrais, né? E realmente apresenta uma natureza muito semelhante a uma onda. O meu objetivo hoje não é dar uma aula de física, não é dar uma aula de química, mas é que vocês possam utilizar esse conhecimento para melhorar foco, concentração, para melhorar o aprendizado, tá? Nesse aspecto. Então, a combinação dessa atividade elétrica, né, que ocorre de forma sincronizada no nosso cérebro, é o que nós chamamos de ondas cerebrais, tá? Tem um comportamento de uma onda. Então, a gente consegue detectar essas ondas, tá? Se eu conectar um eletrodo por meio de exames, por exemplo, como um eletroencefalograma, nós conseguimos medir essa atividade elétrica em diferentes regiões do nosso cérebro, tá? Quem está acompanhando aqui pelo YouTube, vocês podem observar, né, essa figura que faz uma representação da diferença de cargas que ocorre, né, na membrana de uma célula nervosa, na membrana de um neurônio. E essa diferença de carga, né, de certa forma, vai fazer com que seja liberado, né, esse estímulo vai fazer com que seja liberado um neurotransmissor, que é uma molécula, tá? Então, essa molécula é a responsável por fazer a comunicação entre uma célula nervosa e essa comunicação vai gerar essas redes, tá? Então, eu não quero me estender em toda essa explicação química aqui para vocês, mas o que eu quero que vocês entendam é como que esse conhecimento pode, de certa forma, trazer um benefício, né? Como que a gente pode aplicar isso? E é isso que eu gostaria com a nossa aula de hoje, né? Que nós utilizássemos sim a teoria, mas que a gente pudesse sair hoje daqui com um exercício, com algo prático, baseado na teoria, mas que se eu aplicar, eu posso melhorar os resultados. E que resultados são esses? Nós estamos falando de otimizar a memória, de otimizar o foco, de otimizar a concentração, e isso vai melhorar o meu rendimento nos estudos, né, e no meu trabalho, né, a minha produtividade, né, em relação ao trabalho e estudo, tá bom? Oi, Catiane, tudo bem? Seja bem-vinda, tá? Boa noite aí pra você. Mas vamos lá, então. O que eu quero que vocês entendam, pessoal, é que hoje nós podemos fazer um mapeamento da atividade elétrica que ocorre no nosso cérebro por meio de um exame, né, como o eletroencefalograma e outros, ok? Então a gente consegue mapear essa atividade elétrica. E se eu consigo mapear, eu consigo entender o que está acontecendo no meu cérebro em determinados momentos que podem estar associados a eventos emocionais ou não, tá? Então, em outros momentos a gente já conversou um pouquinho sobre o que eu falo para vocês que é o sistema de luta ou fuga, né? O que é esse sistema de luta ou fuga? É um mecanismo de defesa que nós temos do nosso corpo, né? É um mecanismo, um sensor que de certa forma permite identificar se nós estamos em uma situação de perigo, tá? Quando eu estou numa situação de perigo, uma região do meu cérebro chamada amígdala é ativada. E uma vez que essa amígdala, ela é ativada, ela manda estímulos elétricos, né? E automaticamente uma determinada região do meu cérebro vai ser ativada, tá? Como que eu sei que uma região do cérebro é ativada? Eu consigo medir por meio de um exame, medindo a atividade elétrica do meu cérebro, como também nós podemos mapear por meio da circulação. Então a gente consegue verificar quais áreas do meu cérebro estão mais ativas por meio do aumento da concentração sanguínea, ok? Da ativação dessa concentração sanguínea, né? Dessa circulação, sanguínea, e consequentemente eu consigo entender quais áreas do meu cérebro estão ativas
quando o indivíduo tem determinado comportamento ou quando o indivíduo, né, apresenta determinadas emoções. Então a gente sabe hoje que a amígdala, ela é o radar para ameaças. Uma vez que essa amígdala ela está ativada, nós temos uma descarga, né, elétrica em determinadas regiões que vão ligar aí circuitos, ok? Que vão nos auxiliar a nos defender daquela situação. E, consequentemente, né, sentimentos negativos vão estar associados. Então, toda vez que essa amígdala está ativada, a pessoa ela tem uma infinidade de pensamentos ruins, pensamentos negativos, e a amígdala ativada, ela mantém o nosso cérebro em constante atividade, em constante alerta, porque a função dela é detectar perigo. Então, a ansiedade, de certa forma, está associada com a ativação da amígdala, que é o pensamento no futuro. Então, uma das características de uma pessoa ansiosa é que ela não está com foco no presente. Ela não está com foco no que está acontecendo agora. Ela está com foco em todas as outras coisas que podem dar errado no futuro e que é simplesmente uma imaginação dela, não são coisas reais, e com isso ela não tem foco e não tem concentração. Porque a pessoa que tem foco, ela está totalmente voltada para o presente. Ela está produzindo algo naquele momento. Tá? A partir do momento que eu estou com um pensamento em algo que não está acontecendo agora, é apenas uma imaginação. Mas se essa imaginação está associada com algo ruim, isso de certa forma vai gerar sentimentos negativos, e aí a gente tem toda uma química envolvida, liberação de cortisol. Uma vez que esse cortisol ele é liberado, eu tenho a desconexão de algumas redes neurais, e aí a pessoa passa a ter perda de memória. Então ela não lembra das coisas que ela sabe, ela não consegue se expressar, ela não consegue explicar. É aqueles brancos que a gente tem quando tá dando uma palestra, quando tá falando em público, quando vai fazer uma prova, porque a nossa amígdala, ela tá ativada, tá? E muitas pessoas reportam isso com a preocupação. Ah, mas eu fico preocupada com o que pode acontecer e eu não consigo estudar, eu não consigo ter foco devido a esse excesso de preocupação. Esse excesso de preocupação simplesmente é a sua amígdala que está ativada. Se a sua amígdala está ativada, obviamente, você vai ter uma infinidade de pensamentos negativos, uma confusão de pensamentos e um cérebro bastante ativo, né? O cérebro vai estar em constante atividade, tá? E o que isso tem a ver com as ondas cerebrais? O que isso tem a ver com o título da nossa aula de hoje, né? Como eu disse para vocês, o nosso cérebro, ele é um órgão eletroquímico, tá? Estudos mostram que ele pode gerar até 10 watts de energia elétrica, tá? Então a gente tem estímulos elétricos e todas essas atividades em diferentes regiões vão gerar, né, uma corrente elétrica. Então o nosso cérebro, ele tem uma infinidade de neurônios, que são as células nervosas, em diferentes regiões. E consequentemente, em cada uma dessas regiões, nós vamos ter, né, a ocorrência de fenômenos elétricos. Então, no nosso cérebro, né, na realidade, o que acontece são sinapses, que são comunicações, né, que ocorrem entre os nossos neurônios por meio de atividades elétricas e químicas. Então, quando essas sinapses elas estão disparando em sincronia, né, uma com as outras, elas vão criar uma combinação, né, de neurônios que vão formar uma rede ali harmônica. E com isso a gente tem a geração de ondas. E essas ondas, elas estão totalmente associadas ao nosso pensamento, ao nosso humor, né? E à nossa disposição para fazer aquela atividade. Então a combinação dessa atividade elétrica sincronizada no nosso cérebro é o que nós chamamos de onda cerebral, que é um dos, né, as palavras que vocês observam aí no título da nossa aula, tá? E por que eu falo isso? Existem vários tipos de ondas cerebrais, tá? E eu quero falar de basicamente duas delas, né, que são as ondas alfas e betas, que estão associadas a esse exemplo que eu coloquei para vocês da ativação da amígdala.
Uma vez que a minha amígdala ela tá ativada, eu vou ter um cérebro bastante ativo, mais ativo do ponto de vista de pensamentos, e esses pensamentos com foco excessivo em coisas que podem acontecer, uma imaginação bastante ativa, né, voltada para algo que não está acontecendo agora, e isso, de certa forma, vai fazer com que eu não consiga me manter concentrado no que precisa ser feito, tá? Uma das características, pessoal, de quando nós temos a nossa amígdala ativada é exatamente essa sensação de esquecimento, de não conseguir se concentrar, de não ter raciocínio lógico. O tipo de onda, né, que o nosso cérebro gera nesse momento pode ser medido, a gente consegue quantificar isso, mas é um tipo de sinal que, de certa forma, não consegue nos manter concentrado, né, que é o que nós chamamos de onda beta. Então, quando nós estamos nesse estado, você não consegue ter foco e ter concentração naquilo que está sendo feito. E aí a questão é, como que a gente pode, né? Como que nós podemos resolver essa situação? Como que eu posso estar numa outra condição que vai ser favorável, tá? Então, um ponto aqui que eu considero extremamente importante. A condição de que eu daria o meu melhor. O que é dar o meu melhor? Né? Dar o seu melhor é exatamente você conseguir entrar no que eu havia colocado em aulas passadas, naquele estado de flow. O que é o estado de flow? É eu estar tão concentrado fazendo algo, e de certa forma esse fazer me gera prazer, que eu não consigo ver o tempo passar. É aquela sensação que você está horas fazendo uma atividade, você esqueceu de comer, de tomar água, de ir ao banheiro, de tão concentrado e prazeroso que está essa atividade. E você não consegue fazer isso se a sua amígdala estiver ativa. E essa amígdala ativa, ela gera, né, um tipo de onda que a gente consegue medir. Esse tipo de onda não vai me manter num estado de atenção plena. Esse é o ponto-chave. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso de exercícios que vão desativar essa região do cérebro e vão ativar uma outra região na qual eu consigo resgatar as minhas memórias, resgatar aquilo que eu sei e me manter focado numa determinada tarefa. E quando que eu consigo me manter focado? Quando eu desconecto estímulos e esses outros pensamentos, tá? Lembrando que os pensamentos estão associados ao nosso mecanismo de defesa, tá? Então, o que eu coloco aqui para vocês, né? Algumas pessoas já me perguntaram sobre isso, mas como que eu resolvo isso? Eu sempre falo, são exercícios de atenção plena. E aí as pessoas, mas o que é um exercício de atenção plena, né? E eu sempre dava esse exemplo, eu vou até pegar aqui uma caneta para mostrar para vocês, que é um exercício muito simples, né? Que é de você movimentar a caneta e você contar quantas vezes essa caneta, né, ela tá se movimentando, tá? Vocês podem acessar outros vídeos aí que eu já falei um pouquinho sobre isso, mas muitas pessoas às vezes não faz, né? Então a gente precisa colocar em prática, tá? A partir do momento que eu identifico que o meu sistema de luta ou fuga está ativo, ou seja, eu tenho excesso de pensamentos que mostram um estado depressivo ou até um estado ansioso, né? Um pensamento muito em coisas futuras e não consigo me manter focado com o que está acontecendo agora. Ninguém vai conseguir dar o seu melhor, ninguém vai conseguir estudar, ninguém vai conseguir trabalhar de uma forma produtiva dessa forma. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso desconectar essa regiãozinha do cérebro e conectar outra. Então, não é que você não é capaz, todos nós somos, você só está no estado com a onda cerebral errada. Eu preciso ativar outro tipo de onda cerebral que vai me dar um estado que eu vou conseguir fazer o meu melhor,
tá? Então, é dentro desse aspecto que a gente precisa começar a pensar. E são exercícios de atenção plena, tá? Como que a gente faz o exercício de atenção plena? Esse da caneta é um exemplo, poderia ser outro. Mas eu queria falar com mais detalhes hoje sobre a meditação, tá? Eu sei que não é fácil, né? Todo mundo às vezes procura aí na internet como fazer meditação, mas a meditação, ela traz benefícios? Existe algum estudo científico, né, com base na meditação? E a resposta para essa pergunta é sim, tá? Muitas pessoas às vezes questionam isso, né? Ah, mas a meditação simplesmente é uma prática que está relacionada com a espiritualidade, envolve questões religiosas. Não é esse o aspecto. Existem vários estudos científicos, tá? Com base em regiões do cérebro que são ativadas quando, né, o indivíduo medita. E simplesmente porque a meditação é um exercício de atenção plena. É um exercício que faz com que a pessoa volte para o presente. E para que eu volte ao presente, a amígdala vai estar desconectada, tá? Então, esse é um ponto importante. Como que a gente sabe isso, né? Como que eu sei que realmente a meditação ela pode trazer benefícios? Como eu disse para vocês, por isso que eu foquei bastante naquela parte, né, em relação a como que o nosso cérebro funciona, como que ocorre a comunicação nas nossas células nervosas, porque basicamente são estímulos elétricos. Então, por meio de um eletroencefalograma ou até de outros exames que eu consigo mapear a atividade elétrica ou mapear o fluxo sanguíneo, regiões, né, no qual a circulação sanguínea vai estar mais ativa no meu cérebro, eu consigo identificar mudanças quando eu faço o exercício, tá? Então, hoje a gente sabe, né, por meio de estudos, que quando o indivíduo ele realiza exercícios de atenção plena, um exemplo é a meditação, né, diferentes regiões do cérebro vão ser ativadas. Então, é muito interessante a gente falar um pouco disso, porque um exercício clássico, né, da meditação é simplesmente você contar a sua respiração, né? Então, eu posso fazer exercícios de inspirar e soltar o ar e fazer contagens. Isso é um exercício simples. Como eu falei para vocês, que a gente pode simplesmente pegar essa caneta e eu vou mexendo a caneta e vou contando quantas vezes essa caneta está se mexendo. São exercícios discretos que eu posso fazer no momento que eu vou entrar numa reunião, no momento que eu vou entrar numa aula, no momento que eu vou entrar numa palestra, no momento que eu vou fazer uma prova, no momento que eu vou ir para uma entrevista de emprego e assim por diante, tá? E por que eu falo isso para vocês, né? O ponto são coisas simples que geram grandes efeitos, mas que precisam ser praticadas, porque o nosso cérebro é como se fosse, né, o nosso corpo, se a gente for pensar do ponto de vista de atividade. Se eu pensar que eu vou para academia e eu faço um pouquinho todo dia e eu vou tendo pequenas mudanças ao longo do tempo, né, mas que daqui a 1, 2 anos eu tenho uma mudança significativa, da mesma forma ocorre com o nosso cérebro. Eu preciso exercitar uma região do meu cérebro para que eu comece naturalmente a desativar outras regiões. Então, a prática constante de exercícios como a meditação, ela vai fazer com que você exercite uma região do seu cérebro que vai aumentar a memorização, vai aumentar foco e vai diminuir a quantidade daqueles pensamentos excessivos, né, que estão associados com a ativação da amígdala. Então, quanto mais você pratica isso, mais você utiliza essa região do cérebro e, consequentemente, mais natural isso começa a ficar, tá? Então, existe uma importância muito grande nisso, mas eu preciso colocar em ação. Então, se eu quero, né, se eu percebo que eu não estou conseguindo me concentrar, que eu não estou bem,
Claro, eu vou fazer o exercício no ato para que eu consiga sair daquele estado, para que eu mude o meu estado emocional e que eu consiga ter foco naquele momento, tá? Mas eu também preciso colocar um exercício como esse numa prática minha diária, para que eu comece a mudar a região que está mais ativa no meu cérebro. É como se fosse um exercício. E uma região desativa a outra. Eu não consigo sentir amor e ódio ao mesmo tempo, porque são coisas opostas. A mesma coisa, eu não consigo estar num estado de alerta, com medo, ansioso, amígdala ativada. A região oposta a essa, para que ela se ative, automaticamente você desativa a outra, porque são regiões que vão dar comportamentos e estímulos contrários. Então, essa é a importância de nós praticarmos um pouquinho, mas é um pouquinho todos os dias. E se eu identificar que eu não tô bem, que eu não tô conseguindo ter foco, que eu não tô conseguindo ter concentração, eu posso realizar esse exercício no ato, naquele momento, né, que eu perceber esse problema, tá? Um exercício muito simples, pessoal, mas que tem, assim, uma grande eficácia, tá? É exercício de meditação trabalhando a nossa respiração, né? E o que eu recomendo para vocês, tá? O que eu vou colocar agora é algo muito simples e você precisa de 10 minutos, tá? Pode colocar o cronômetro do celular, aí o timer, para marcar 10 minutos. Mas é uma prática que precisa ser feito todos os dias, tá? Um exercício simples no qual a gente vai puxar o ar, soltar o ar por 3 vezes seguidos. Então, esse é o início do exercício, né? Você vai puxar, soltar esse ar 3 vezes seguidos. A partir do momento, né, que você realizou essa prática, você vai fazer uma contagem regressiva começando de 100, tá? Pode ser uma contagem mental, não precisa falar. Então é 100, 99, 98 e fazendo pequenas respirações. Respira o ar e solta. Cada uma das respirações você pode utilizar para fazer essa contagem. E de preferência uma contagem regressiva. Por que regressiva? Por que eu não posso contar de 1 a 100, eu tenho que contar de 100 a 1? Né? Por que o contrário? Porque é uma forma de você ter mais a atenção. É mais difícil fazer o contrário do que começar de 1 a 100. Tá? É um exercício muito simples, pessoal. Respira e solta o ar, tá? 3 vezes para iniciar. Fizemos as 3, ok? A partir de agora, a gente pode contar mentalmente de 100 a 1, ok? De modo que em cada uma dessa contagem eu possa intercalar uma respiração, tá? Se você chegou em 1, ainda nos deu os 10 minutos, não tem problema. Comece o exercício de novo até completar 10 minutos, tá? Para você começar, não é muito, pessoal. O que a gente faz em 10 minutos do nosso dia? Mas isso pode dar um benefício enorme do ponto de vista, né, de você realmente aumentar a sua produtividade dentro daquilo que você deseja. Né? Eu quero estudar de uma forma mais eficiente, eu quero aprender de uma forma mais eficiente, porque aprendizado é conhecimento e conhecimento é a única propriedade que a gente tem. O resto que você conquista vem a partir daquilo que você sabe.